Vamos lá, pessoal. Graça e paz, tudo bem com vocês? Elvira Ramos falando, e é sempre um prazer poder estar na sua companhia. Vamos então, vamos lá, vamos lá. Não vamos desistir, hoje essa live sai. Ok, obrigado, gente, vocês estão aí firmes. Jaqueline Oliveira, a minha querida Aldeni Bittencourt. Vamos lá, Rejane? Vamos lá. Hoje é a segunda live para você que está me acompanhando e me assistindo pela primeira vez. Elvira Ramos falando. Sou psicoterapeuta, coach e pastora. E estou realizando todas as sextas-feiras esta série de lives aqui no Instagram, Bem-Estar e Saúde. Hoje o tema é a amidalite. Eu tive, isso é uma doença. E nós vamos falar com mais detalhes, vamos aí contar com a ajuda e com a presença maravilhosa da minha querida Rejane Santos, fonoaudióloga, que vai estar também trazendo para nós detalhes sobre essa questão da amidalite. Mas eu quero dar bastante tempo para ela colocar a parte fisiológica da doença. E no final, tá? No segundo bloco, eu vou estar falando o que pode causar. Eu falei, né, anteriormente, o que pode causar a amidalite. E eu vou falar da parte das emoções. Então, estou aguardando aí a minha querida Rejane entrar, tá bom? Vamos lá, mudei aqui o local. E vamos que vamos. Márcia, minha linda. Gisele, minha querida Aldeni Bittencourt. Jaque Oliveira. Vamos lá. Aguardando a Rejane chegar. Você sabia, eu vou colocando aqui para você, enquanto a Rejane chega, você sabia que 99% das doenças que geramos no nosso corpo é porque perdoamos pouco, liberamos perdão muito pouco? Você sabia que ao longo da sua trajetória de vida você pode carregar muitos lixos emocionais? E são esses lixos emocionais que causam distúrbios orgânicos, e um desses distúrbios é a amidalite. Amidalite, o que pode... A causa da amidalite é emoção reprimida, criatividade sufocada. Aconteceu comigo. É fato que a amidalite é uma doença também de cunho emocional. Estou trazendo para vocês dados científicos, pesquisa feita por uma psicóloga americana. Olha quantas doenças, enquanto nós estamos aguardando aí a Rejane, eu vou dividir com vocês aqui, tá? Algumas causas, algumas doenças e suas prováveis causas, tá? E nós estamos realizando também o seminário Sarando a Alma Ferida, um seminário que nasceu no coração de Deus para ajudar aos participantes do seminário a se autoavaliarem, a se autoanalisarem, fazerem um levantamento de como estão por dentro e através de treinamentos, através de métodos, nós ajudamos os participantes desse seminário a vencerem diversas situações traumáticas, a não serem mais dominados pelos sentimentos negativos. Ontem na live pelo Facebook nós falamos sobre isso, sentimentos negativos. Se você não me segue lá, pode me seguir lá pela fanpage, né? Porque pelo perfil tem muita gente que está tentando entrar e não consegue porque não encontra mais espaço, mas você pode me seguir pela fanpage aqui pelo Instagram. Então nós estamos realizando o seminário Sarando a uma Ferida. Como é que você está? Então, boa parte das doenças que geramos no nosso corpo é fruto dos nossos pensamentos e das nossas emoções quando não estão tratados, né? Quando não estão tratados. Então, eu vou colocar aqui para vocês, tá? E tudo isso aqui faz parte da apostila deste seminário. Então, faça a sua inscrição, viu? Me procure nas redes sociais, tem telefone, tem o link lá no meu perfil para você entrar e ter as informações e fazer aí a sua inscrição. Por enquanto ele está essa série, esse formato online, esse primeiro formato online, ele está sendo feito agora restrito às mulheres, tá? Mas nós vamos realizar um outro seminário online voltado para todas as pessoas, homens, mulheres, jovens,
tá? Mas esse nós decidimos fechar as mulheres devido a todo um assunto que foi abordado. Eu disse, fechar o clube da Luluzinha. Está sendo muito maravilhoso, muito edificante, muito fortalecedor. E segunda-feira agora vai ser a nossa terceira aula. E eu convido você a fazer a sua inscrição, mulher, e participar do seminário Sarando uma Ferida. Vamos para algumas doenças, tá? Estamos aguardando aí a Rejane entrar para nós falarmos sobre o tema de hoje, amidalite, gente, né? E a internet está aí quase tentando nos impedir de... Vamos fazer essa live hoje. Ah, oi, minha querida Ivânia. Boa tarde, minha linda. Deus te abençoe. Gabriela Castro. Maria Regina, Deus abençoe a sua vida. Gente, amidalite, mas eu vou deixar para quando a Rejane chegar. Sabe quais são uma das doenças que tem afetado principalmente adolescentes? Anorexia. E qual é a causa, a origem? O que causa a anorexia? Ódio ao extremo de si mesmo. Ou seja, a gente se olha no espelho e ela não consegue se aceitar. Então ela começa a se odiar. Então olha o que é a causa, uma das causas da anorexia. Ao extremo de si mesmo. Olha só. Ou ódio ao externo, melhor colocando. Ódio ao externo de si mesmo. Tá? Então a pessoa adolescente olha e ela não consegue, né, sentir paz no que ela está vendo. Então isso provoca a anorexia. Apendicite, medo da vida, tá? Nós estamos falando das doenças e suas prováveis causas, tá? Foi um estudo feito pela psicóloga americana Louise Hay, tá? Então, apendicite, medo da vida, bloqueio do fluxo do que é bom. Olha só que interessante. Medo da vida pode causar apendicite. Bloqueio do fluxo do que é bom, tá? Eu vou dar algumas aqui. Estamos aguardando aí a nossa querida Rejane chegar. Enquanto ela não chega, eu vou colocando para vocês aqui, tá? As doenças e suas prováveis causas, tá? Eu vou ler tudo aqui para vocês enquanto a gente está aguardando a Rejane entrar, tá? Estamos falando de doenças psicossomáticas e nós estamos falando sobre isso, tá? No seminário Sarando uma Ferida. E esse é um anexo que está na apostila que está à disposição dos alunos. Você Sarando uma Ferida, mas você hoje tem aí a internet para você pesquisar à vontade, é muito conteúdo falando de doenças psicossomáticas, mas eu vou falar aqui para vocês de uma forma resumida, tá? Segundo a psicóloga americana Louise Hay, todas as doenças que temos são criadas por nós. Afirma ela que somos 100% responsáveis por tudo de ruim que acontece no nosso organismo. Você concorda? Eu quero interagir com você, tá? Isso aqui é a fala de uma psicóloga americana. Eu concordo com ela. Mas eu quero que você se manifeste aqui. Você concorda? Então alguém vai dizer, repete aí pra mim, Elvira, tá? Segundo a psicóloga americana Louise Hay, todas as doenças que temos são criadas por nós. Afirma ela. Eu vou dividir aqui com vocês, tá? Algo que aconteceu comigo, isso aqui é fato. Isso aqui é verdade, isso aqui é ciência, tá? Na hora que eu li isso aqui pela primeira vez, eu fiquei meio assim, que isso que essa mulher tá falando? Mas depois, analisando algumas coisas que aconteceram comigo, eu tive que dar razão e é verdade, isso é fato, tá? Afirma ela que somos 100% responsáveis por tudo de ruim que acontece no nosso organismo. Todas as doenças têm origem num estado de não perdão, diz a psicóloga americana Louise Hay. Sempre que estamos doentes, necessitamos descobrir a quem precisamos perdoar. Por isso que eu comecei esta live hoje perguntando, você tem dificuldade de perdoar? Quando estamos empacados, olha só, presta atenção nisso aqui. Num certo ponto, significa que precisamos perdoar mais. Pesar, tristeza, raiva e vingança são sentimentos que vieram de um espaço onde não houve perdão. É fato, gente. Eu sei que eu vivi isso. Ela pontua. Perdoar dissolve o ressentimento. Ou seja, perdoar traz leveza para a própria alma da pessoa que decide, sabe, liberar perdão. Há uma leveza, um estado de satisfação. E nós estamos na segunda live da série Bem-Estar e Saúde. Então, nós vamos falar de saúde mental, emocional e física, tá? Rejane, cadê você, minha linda? Queremos te ouvir, queremos te ver. Rejane, nós queremos te ver. Mas enquanto isso, vamos falando aqui um pouco com o público que está interagindo. Vamos lá?
Tá aqui Gisele, já se manifestou. Gisele, nota 10. Você, querida. Nota 10 para você. Vamos lá, que a Regiane, a nossa convidada de hoje, está chegando. Vamos lá. A Gisele colocou aí que concorda, né? Meu Deus! E agora? Yes, yes, yes. Nossa, eu estava chorando, falei, Senhor, nos dê aí essa oportunidade de aí estar na live da pastora, meu Deus. Mas enfim, o Senhor nos deu essa vitória. E que vitória! Eu fui procurando os cômodos da casa para tentar ver uma conexão boa. Achei. Vim aqui para o quarto, falei assim, é aqui mesmo. Eu acho que... Regiane, deixa eu te falar, né, para os nossos queridos que já estão interagindo conosco, né? Acho que o mistério hoje é no quarto, viu? Porque eu também troquei, estava na área de serviço, porque ontem à tarde eu fiz uma live por lá, deu tudo bem, tá lá, inclusive lá no meu perfil, a live tá lá, né? Nós falamos ontem sobre sentimentos negativos, como que você vence, e sentimentos negativos foi o tema É da verdade, live é de porque ontem. tá realmente no profundo, então tinha que ser no quarto. Num lugar assim, onde só ele nos conhece. Que Pois é. bom, pastor. Obrigada, tá, por esse convite. Estou muito honrada. E eu creio que essa live vai abençoar muitas vidas. Em nome de Jesus. Com certeza. Seja muito bem-vindo a esta live, segunda live. Para mim é uma honra recebê-la aqui. Fui muito abençoada quando eu participei da série lá sobre canto, sobre ministério. Foi muito edificante, foi muito fortalecedor. E, gente, essa é a Regiane Santos, fonoaudióloga. Seguem aí a Regiane pelas redes sociais. Uma bênção. Professora de canto também. Então, sigam aí pelo Instagram, pela sua fanpage. Tem fanpage, Facebook, tem isso? Isso, Regiane? Então, já já no final da live, ela vai estar fazendo o merchan dela. Mas eu, antes de nós já fazer a primeira pergunta aí para a Rejane, deixa eu só fechar aqui, porque eu estava compartilhando com os amados que desde 4 horas, meninos, você não tem noção. Quando eu cliquei, que eu entrei, povo, principalmente a Gisele Tosini, que é uma amigona nossa de longas datas, né? Não vou falar muito, muito sobre as datas, não. Mas, graças a Deus, ela é muito bem resolvida. Eu também, a gente não tem nenhum problema com isso, a gente gosta de brincar. Mas é uma família que nós amamos, nos conhecemos há bastante tempo, desde aqui de Campo Grande, da Assembleia de Deus. E ela foi a primeira que interagiu e foi subir. Eu falei, gente, o pessoal estava esperando. Até porque é um tema, é muito comum falar sobre amidalite, né? E é uma série que eu sei que foi o Espírito de Deus que tocou no meu coração, porque a gente está vivendo um tempo tão complicado, tão difícil. E eu estava falando aqui sobre o que é a definição de bem-estar. E aí a pessoa pode dizer, mas como? Tá bem-estar no meio de tudo isso, Elvira? Mas bem-estar é estado de satisfação. Agora, como é que eu alcanço isso? Como é que eu posso me sentir plena? Ou como é que aí você, meu amigo, pode se sentir pleno no meio de tudo isso? É possível? É possível. É possível. Tudo começa pela construção do pensamento. Então, se eu penso positivo, isso me domina. Se eu penso negativamente, isso me domina. E aí vai gerar uma série de distúrbios orgânicos, porque também os sentimentos não serão sentimentos saudáveis, e isso vai gerar aí um desalinhamento de estrutura e pode causar amidalite. Né? É o que nós vamos falar agora. Então, eu só quero fechar aqui, que eu estava... Olha, a minha amiga, eu estava compartilhando com os meus amigos que estão assistindo essa live, tá, meu amor? Então, eu vou fechar aqui, ok? Tá? E aí a gente vai... Já vamos passar a fala aí para você. Então, eu estava colocando para eles aqui algumas. Não vai dar para colocar tudo hoje, tá, gente? A gente volta com uma outra live. Estávamos falando das doenças psicossomáticas. E aí eu perguntei, a Gisele colocou aqui, ó, a Gisele Tosini colocou aqui, concordo com relação a perdão. Preocupação é a forma, preocupação e a forma que nos alimentamos. Né? Então, porque segundo a psicóloga Louise Hay, né, ela afirma que somos 100% responsáveis por tudo de ruim que acontece no nosso organismo. Rejane, a primeira vez que eu li isso aqui, eu falei assim, que isso? Que isso? Quando nós temos algum problema com a gente, numa fala dessa, a gente já se incomoda. Que é isso? Não tá dizendo que eu sou culpada? Mas, na verdade, hoje eu sei que eu sou responsável por pelo equilíbrio da estrutura que temos.
mente, alma e corpo. O Criador já deu, já disponibilizou oxigênio, já disponibilizou o fôlego de vida, e Ele disponibilizou quais são as maneiras e as formas que nós podemos cuidar bem dos pensamentos, né? O que nos domina na mente, quais são os sentimentos que vão falar mais alto, qual vai ser o meu comportamento, quais serão as minhas atitudes. Então eu tenho o poder de decidir. Depois que eu entendi isso, eu falei, a psicóloga tem razão. Então eu tenho o poder de decidir se eu tomo Coca-Cola a vida inteira, já no café da manhã. O meu café da manhã é Coca-Cola. O meu café da manhã é o álcool. Eu decido. Eu decido. Então eu sei que faz mal, mas eu vou tomar assim mesmo. Então a decisão é minha. Então quando eu comecei a parar e pensar e deixar, eu tô falando de mim, deixar de ser covarde, né? De querer transferir, não é minha culpa. Claro que é. Eu tenho o poder de decidir. É como a Gisele colocou, eu libero perdão. Liberação de perdão é só pra gente fechar, tá, gente? Que eu lancei aqui o tema e aí a Rejane entrou. Então a gente vai só fechar já pra deixar a Gisele entrar, porque eu quero ouvir minha amiga, gente. Mas a gente decide, né? A gente decide. Ela tá dizendo aqui, olha, 100%, nós somos 100% responsáveis por tudo de ruim que acontece no nosso organismo. Aí ela pontua, todas as doenças têm origem no estado de não perdão. E nós temos uma psicóloga aqui com a gente também, que é a minha querida Ivânia Galvão. Ivânia, minha querida, deixa o seu oi aí. Ivânia, eu quero que você participe, você concorda com o que a psicóloga Luísa, americana... Ô, Ivânia, se você tá aí, Ivânia, eu quero te ver interagindo com a gente aqui. Flávia Nunes também está com a gente. Cadê a Ivânia? Eu vi a Ivânia. Ivânia entrou aqui. Ivânia, você está aí, Ivânia? Tá? Se ela tiver, ela vai interagir aí com a gente. Tá? Então, é isso. Então, amidalite. Então, vamos entrar, né? Porque eu quero ouvir a minha amiga. Então, só mais uma ou duas doenças aqui, tá? As doenças e as causas. Vamos falar de algo bem forte, né? Bem forte. Câncer. O que provoca o câncer? Mágoa profunda? Tristezas mantidas por muito tempo. É fato. É fato. Tristeza profunda, ou seja, raiz de amargura. Acaba alimentando as células, que são as chamadas células ruins, vamos colocar aqui de uma forma mais simples, né? São as células ruins. E elas acabam se fortalecendo ao longo da vida e as situações, os problemas vão acontecendo, né? Situações que magoam, palavras que magoam. E aí isso tudo, eu costumo dizer que são lixos emocionais, lixos tóxicos. E se isso não for colocado para fora, se não for eliminado, culmina no câncer. Gente, a nossa convidada está aí com mãozinha no queixo, só aguardando a oportunidade de entrar. E aí, nós vamos fazer uma outra live dentro desse tema. Vamos fazer uma live, Rejane, sobre doenças psicossomáticas? Vamos? Muito importante. É muito importante por muito tempo. Tá, vamos fazer uma live. Aguardem, tá? Queridos que estão acompanhando, tá? Maria Regina, cheguei atrasada? Não, querida, deu um probleminha. Maria Regina, seja muito bem-vinda. Chegou atrasada? Não, filha. Aconteceu uma série de coisas, nós vamos começar agora. Tá bom, minha querida? Quem mais tá aqui? Tá Ivone Nascimento, Eudeni, tá dizendo, interagindo, concorda. Tem a Érica também que entrou. Tem a Vivian Matias que entrou também. Deus abençoe. Deus abençoe. Rejane, primeira pergunta, minha querida, o que é amidalite? Fala pra gente, que trem é esse, minha filha? Que eu tive, né? Mas eu vou falar. Vamos lá. Amigdalite, né? Primeiro a gente pode falar que existem outras amígdalas também no nosso corpo, não somente a que estão na cavidade oral, mas o que nós vamos focar hoje é a que está na cavidade oral, que ela é um tecido, tá? É um tecido muscular e ela tem uma estrutura dentro de um complexo chamado sistema linfático. Esse sistema linfático, ele é o sistema de proteção do corpo. É como se fossem os nossos guardiões. Eles são os nossos guardiões. E a amígdala, ela está num ponto estratégico da nossa garganta. Na verdade, ela está numa posição onde divide a parte faríngea, né? Tem a parte nasal. Então, ela faz essa divisão para proteger o nosso trato digestivo, né? E, por fim, o nosso corpo. Aí ela tem a guarda de vírus, de bactérias,
de outros elementos que podem vir pela alimentação, alimentos que você pode ingerir, e isso também pode ser um veículo. Então, ele está num ponto, está num local, Deus colocou ele num local bem estratégico para trazer uma barreira aos agressores externos. Essa é a nossa amígdala. Gente, nosso Deus, ele é perfeito em tudo que faz, né? Eu tenho que admitir que é a gente que estraga mesmo. A nossa teimosia, sabe? Olha, aqui eu tô assim, aula, né? Tô aqui com a caneta na mão, tentando anotar. Não sei se eu olho pra você, se eu anoto, mas tudo bem. Depois você me passa tudo isso pelo WhatsApp. Gente, que bacana. Que bacana. Eu sabia que seria muito enriquecedora essa live. E mais uma vez, que Deus te abençoe. Louvo a Deus pela sua vida, por essa coisa maravilhosa que Deus está fazendo, né? Entre eu e você. O que nós falamos na outra live, muito bacana. Esse estreitamento de amizade, de comunhão, que realmente só o Espírito Santo pode proporcionar. Que bacana. Agora, outra perguntinha, meu amor, quero fazer para tu. Quais são os sintomas? Então, quando se trata de amigdalite por vírus, você tem dores na garganta, tá? Mas como a amígdala, ela já tem em si células de defesa, então rapidamente você tem uma melhora. Então, o primeiro sintoma, dor, você sente um incômodo, um leve incômodo, tá? Por vírus, quando ela é afetada por vírus aéreo, né? Mas tem também o caso de agressores como bactérias. A bactéria, o sintoma da bactéria é aquela camada esbranquiçada, onde cria-se películas mais grossas, tá? Na camada da amígdala. Você tem febre, você tem acompanhado também de incômodo ao deglutir, e ela pode aumentar de tamanho, tá? Ela pode aumentar de tamanho. Nesse caso, é necessário sim uma visualização clínica para que haja intervenção de antibióticos, tá? Porque o anti-inflamatório, ele não é suficiente para esse caso, para esse quadro, tá? Quando ela é agredida por uma bactéria, que já é uma agressão mais profunda, é necessária a intervenção de antibióticos para que se elimine as agressões nesse tecido muscular. E pode acontecer também, em alguns casos, eu estava verificando, pesquisando, até a remoção, né? Porque é intervenção cirúrgica em alguns casos, né? Quando a coisa vai piorando, vai piorando. Exatamente, mas o que acontece? Como ela cumpre o papel de defesa, antigamente, né, quando a medicina não era tão avançada, fazia-se prontamente a remoção. É igual a né? Hoje existem próteses, hoje existem outros recursos para se manter o elemento dentário. Mas antigamente não. Sentiu uma dor, arrancava. Né? Hoje não. Hoje você tem a possibilidade de tratamento. Então, a remoção é o último caso. A não ser que haja inflamações reincidentes. Se houver inflamações reincidentes em menos de um período de, vamos supor, 6 meses, a pessoa tem 3, 4, 5, 6 inflamações. Aí já acaba afetando outras partes do organismo. Porque ela está na passagem da digestão. Então, se houver uma inflamação e essa inflamação comprometer as outras áreas, aí sim, conversando-se com a família, orientando o paciente, aplica-se a remoção. Tá? Fora isso, a pessoa ela pode fazer um tratamento. Entendeu? Porque, assim, existem outras questões em comorbidade, que não precisa remover a amígdala. Entende? Porque ela está ligada a um sistema imunológico. Então, se você tratar a imunidade, automaticamente a amígdala vai ter resistência para combater melhor os agressores externos, sem precisar removê-la. Entende? Mas quando a reincidência... né? E aí ela tem inflamações ao ponto de comprometer as outras partes do seu organismo e até mesmo a sua corrente sanguínea, porque é uma área muito vascularizada, aí sim aplica-se a remoção das amígdalas. Olha só que coisa. E inclusive eu queria saber
Quando as minhas amígdalas inflamavam, né, eu aí, na minha fase infantil até a pré-adolescência, depois levou um tempinho, acho que até uns 17 anos eu sofri muito com isso. Apareciam umas bolinhas branquinhas. O que é aquilo? Eu Bactéria. expelia. O cheiro era muito forte, né? Eu ficava com vergonha porque eu tinha que ir para a escola. Tá? Que eu falei pro pessoal que eu tive e era muito ruim. Por quê? Me causava um incômodo muito grande. Na escola, na hora de falar, o pessoal, que o cheiro era muito forte. E, menina, criança, na época, hoje eu tô com 52 anos, você imagina, naquele tempo não tinha o avanço da medicina que a gente, né, que hoje se tem. Então eu fazia gargarejo, minha mãe era álcool, o famoso álcool, sal e vinagre. Você lembra disso, Rejane? Faz o gargarejo. Mãe, tá inflamada a amígdala. E toma-lhe remédio anti-inflamatório quando a coisa ficava ruim. Tomava antibiótico e tudo mais. A minha mãe, tudo era caseiro. Coloca uma colher de álcool, sal, vinagre e água morna. Não é que resolvia, menina? E a gente lembra disso, querida? Fazia aquele gargarejo e realmente ia expelindo aquilo ali. Fala pra gente, o que é aquilo ali? Assim, esmiuça aí pra nós. E quem já teve amidalite, coloca aí eu, tá? Coloca aí o dedinho e fala eu. Vai, Rejane, fala. Nas amígdalas, em algumas estruturas, isso é biológico, tá? Existem certas criptas. O que significa cripta? São pequenas depressões, tá? Nas camadas da amígdala, aonde resíduos de alimentos se instalam ali, tá? E esses resíduos se instalando ali, você já imagina, né? Fica ali um dia, 48 horas, vai causar mau cheiro. Tá? Olha, aí fica aquelas bolinhas que às vezes eu ia pro CIA e sai aquela bolinha. O cheiro desagradável demais, horrível. Então, dentro dessas criptas, né, são essas pequenas depressões, os alimentos ficam ali, ficam como se fossem moradores das criptas e automaticamente vai criar mau cheiro. Eu falei a respeito de inflamação por alimento, né, bactérias que vêm pela via do alimento. Isso também é a manifestação, tá? Dessas inflamações nas amígdalas. Porque, assim, a bactéria e o vírus não são vistos a olhos nus. Você não consegue ver, né? É igual a questão que nós estamos vivendo agora do coronavírus. Alguém, né, andando pela rua já se esbarrou com o coronavírus? Visualmente, não tem como ver. Então, existem determinadas bactérias alimentícias que vão sendo conduzidas por esses alimentos e se instalam justamente aqui. Tanto que você sente a vontade, após a mastigação e a deglutição, quando se instala algo aqui, nessa via da garganta, você sente vontade de quê? De pigarrear. É uma forma de limpar essa área. Só que fica resíduos. Em determinadas estruturas da amígdala, esse alimento fica, se instala, se deteriora e, consequentemente, vai dar a tal da halitose. O que você teve foi a halitose, que é o processo do mau cheiro. E isso realmente é um incômodo. Tá? Tem pessoas que às vezes não gostam de conversar porque escapole, aquela comida. E aí a pessoa fica, né, constrangida. Então, esse é o aspecto que acontece, tá? Na amígdala também, quando é o caso de halitose. Esse é o caso da halitose, tá? Tá aí, ó, pastor Josué Sobrinho falando, minha amiga Rejane, tá? Nós temos uma pergunta aqui, pastor Josué Sobrinho, tá? Pastor lá da Vec, Taquara. Prazer, pastor, Deus abençoe, seja muito bem-vindo aqui à nossa live, que honra. Solissa Almeida, Deus abençoe, tá? Tem uma pergunta aqui, ela perguntou, deixa eu ver, deixa eu só conferir aqui direitinho. E quem já não tem amígdalas? A garganta vai inflamar, né? Mesmo sem amígdala, explica pra gente isso aí. Eu sou leiga, por isso que você tá aí, fia. Responde as nossas perguntas, as nossas dúvidas. Ela perguntou, e quem não tem as amígdalas? Porque o Mano Álvaro não tem, ele tirou. Ele só vivia de garganta inflamada. E já a Rejane tá falando da parte fisiológica, não é isso, minha linda? Isso. E já nós vamos falar das causas, né? O que realmente, a origem de tudo isso.
Vai lá, minha querida, responde aí a nossa querida Solisa Almeida. Então, minha amiga, eu percebi que ela ficou assim preocupada porque eu comecei a minha fala dizendo que a amígdala é um músculo protetor, né? E sem a amígdala, como que a minha garganta vai É ficar? verdade, é Calma, verdade. calma. Isso não vai alterar, tá? A questão da proteção do seu corpo, do seu organismo, tá? Por quê? Porque existem outras amígdalas no teu corpo, existem outros gânglios responsáveis pela defesa, tá? Então, assim, vai ser um elemento a menos, tá bom? Mas, o que acontece? Perceba, pastora, que a maioria das pessoas que tem o hábito de respirar oralmente apresentam amigdalite. Ao invés de ter o processo nasal como o processo primordial da respiração, a pessoa respira por aqui. Dorme de boca aberta. Olha. Entende? A boca não foi feita para filtrar o ar. Por isso que a amígdala está lá, presente. Porque ela está para fazer o paredão. Quem foi criado para filtrar foi o nariz. O nariz ele tem película para filtrar o ar, para aquecer o ar, promover uma via saudável ao nosso sistema respiratório. Por isso que boa parte das pessoas que têm amigdalite, quando vai fazer uma anamnese, na anamnese consta respiração oral. Então, a amigdalite está muito ligada também às questões de respiração oral. Então, para quem tem amigdalite removida, para quem já tem ela removida, precisa-se de um acompanhamento fonoaudiológico para que venha a ser reestruturado, tá, a respiração. Você precisa aprender a respirar. Como, Rejane? Voltar a utilizar o seu nariz. É um trabalho, assim, bem de mudança de hábito, sabe? Treinamento, mudança de hábito, treinamento. E é um processo, tá? Porque quando a pessoa instala o hábito de respirar oralmente, é muito difícil dela mudar porque ela já acostumou. Mas é muito importante a pessoa aprender a respirar corretamente, porque sem a amígdala, ela vai estar, não que vai ser afetada a sua imunidade, mas a tua barreira de proteção, você já tem menos um, entende? Então você precisa se conscientizar desse processo de respiração nasal, para que você tenha realmente saúde e bem-estar. Que coisa! Yes! Gente, essa série nasceu no coração de Deus. E olha aí, você viu o comentário aí do pastor Josué Sobrinho? Acabei de chegar do médico, estou com amidalite e perguntei ao médico se precisava tirar. E a resposta foi idêntica da minha amiga Rejane. Yes! Yes! Nós estamos com uma mulher de Deus, inteligentíssima, competente, fonoaudióloga. Para você que chegou agora, estou te apresentando, tendo a honra de receber aqui nesta live da série Bem-Estar e Saúde. Para mim é um marco, porque é um filho que nasceu, né? Um projeto que nasceu e está aí, no meio de uma crise, Deus dando projetos para abençoar a vida dos nossos amados que nos seguem, que nos acompanham. Então, para mim, Rejane, mais uma vez é uma honra. Pastor José, muito obrigado pela sua contribuição aqui. Tem mais gente, olha só, de vez em quando eu me enrolo aqui, porque o dedo passa, chega outra coisa aqui na tela. Essa sou eu, tá, amados? Durante muito tempo eu fui tímida demais, não conseguia me olhar no espelho, e hoje, quando eu me atrapalho com as questões da internet, eu me divirto. Yes! Porque quem está curado é isso. Vamos lá. Silone Aguiar, eu fiz... Deixa eu ver aqui, tem mais aqui um comentário. Deixa eu ver aqui. Eu fiz cirurgia para remoção das amígdalas e desvio de septo. Tenho dificuldade até para cantar. Olha aí, Rejane, o que você pode deixar aí para nossa querida Silone Aguiar, né? Vamos lá. Silone Aguiar. Então, minha querida, o desvio de septo, ele também se torna uma grande barreira para quem canta. Até porque, quando você projeta a sua voz,
você tem um alvo, né? Você tem... lembra do bocejo? Como que nós bocejamos? Né? A gente inala uma quantidade de ar e quando a gente vai expelir aquele ar, por onde que ele sai? Pela via oral. É desse jeito, tá? Ela vem com o objetivo para sair no canal oral. Só que acontece, para quem tem a questão da adenoide, isso significa que o arzinho não está saindo 100% pela via oral. Existe uma questão nasal envolvida. Sabe aquelas pessoas que têm um sonzinho de oi, tudo bem? Um som que tem uma saída mais nasal? Então, assim, porque nós temos orifícios, né, pastora? Nós temos orifícios. E o ar ele vai sair de qualquer maneira, tá? O que precisa ser observado é a sua adenoide, ela interfere na sua respiração? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, como você está projetando, ou seja, como que esse arzinho está saindo? Está 100% pelo canal oral, como bocejo? Ou ele está fazendo uma dupla jornada? Tá? Se esse for o caso, você vai precisar passar por um profissional chamado otorrinolaringologista para que ele verifique as condições nasais e orais e logo depois eu indico você uma aula de canto, porque você precisa ter treinamentos para projeção vocal. Os impedimentos só acontecem quando você toma consciência. E já que você percebeu, vamos procurar ajuda, para que você consiga projetar a sua voz adequadamente. O nariz não impede, tá? Porque a projeção vocal se dá ao sair o ar, não ao entrar o ar. Tá? Então, como é que ele está sendo projetado? É isso que precisa ser visto, tá? E aí, se você tiver problemas de adenoide, o otorrino, ele tem instrumentos capazes de visualizar o tamanho, né? Verificar as condições, se ele está inflamado, se ele está com tamanho alterado, porque toda alteração de estrutura vai impactar no som da sua voz. Eu vou te dar um exemplo. Quando você está com a garganta secretiva, como que fica o som da sua voz? Quando você está com a garganta inchada, como que fica o som da sua voz? Então, assim, a voz, na verdade, ela é a nossa pista do que está acontecendo aqui dentro. Até mesmo as questões emocionais. Quando você está triste, olha como é que a voz ela fala, né? Me faz lembrar aquele texto, quando Jacó foi até o seu pai Esaú, com o pelo, né, de carneiro que a sua mãe tinha orientado, aí ele foi lá para poder pegar a bênção da primogenitura. Lembra desse texto? Aí Isaac fala, a pele é de Esaú, né? E tal, mas a voz não é. A voz é de Jacó. Então, a nossa voz, quando ela é projetada, ela logo indica, opa, não estou saindo adequadamente. Eu preciso que seja revisto aí, entendeu? Alguma coisa precisa ser alinhada, como a pastora diz, para que saia corretamente. Então, é isso. Que bacana! E olha aí o pessoal interagindo, que bacana, interessante. Agora eu quero liberar uma palavra profética, né? Sai aqui a psicoterapeuta, entra a pastora na vida dessa querida que está acompanhando. Adore, querida, louve. Adore e louve. Adore e louve. Porque existe o bloqueio mental. Estou com dificuldade. A partir do momento que mais se alimenta, que estou com dificuldade, esse pensamento se fortalece e a dificuldade acontece. Então, já quero resumidamente aqui declarar, né? Como nós declaramos na live da querida Rejane. Todo pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento, que gera uma atitude. Tudo aquilo que você, querida Silone Aguiar, né? Silone Aguiar, tudo aquilo que você pensa e que te traz um sentimento negativo é o que vai prevalecer. Se você faz uma troca pro positivo, mas eu
quero e vou adorar, mesmo não tendo as amígdalas, não é isso, minha querida Rejane? Aí entra o sobrenatural. E yes, entra a fé, o poder da fé, entra o sobrenatural. E aquilo que você emite para o teu Senhor chega com perfeição nos anais dos céus. Ei! Ah, tá, ela está dizendo aqui que tem 20 dias que conheceu o meu testemunho. Amém, Silone. Deus te abençoe. Então é isso, adore, viu? Tecnicamente, da forma fisiológica, ela está explicando tecnicamente o que acontece, né? Ela tem o conhecimento, mas são duas mulheres de Deus aqui abençoando quem está interagindo com a gente. Oh, glória! Então nós estamos abençoando a sua vida. Adore, louve, todos nós, com todas as debilidades que eu tive também lá atrás, por causa da depressão, por causa dos complexos de inferioridade, a voz não saía, o nervosismo era muito, porque os pensamentos negativos me dominavam de uma tal forma, e é como a querida está dizendo, eu tinha dificuldade de emitir as notas musicais, porque o nervosismo era uma preocupação de não ser aceita, a preocupação de ser julgada, quem estava me assistindo estava me julgando, então isso dificultava. Fala um pouquinho, Rejane, sobre isso, né? Ou seja, tudo aquilo que pensamos vai afetar no físico, não é verdade? Eu quero que você fale um pouquinho, porque aí nós já vamos entrar nisso aí, enquanto eu pego mais água aqui. Vai interagindo aí. O que acontece? A música, ela é emoção. Não tem como você dissociar o canto da emoção. É importante também a gente lembrar que todas as vezes que você for projetar a sua voz, que você for utilizar a sua voz, não somente cantando, mas também oralmente se apresentando, você precisa relaxar o teu músculo, né? Você precisa alongar o teu músculo para preparar para aquela atividade. E como música é emoção, o canto ele expressa os sentimentos da alma, então todas as coisas que você tem, exemplo, ansiedade, medo, né? Aquele pânico repentino, vai o quê? Contrair o teu músculo. O teu músculo vai receber aquele impacto. E esse impacto vai dificultar a projeção da voz. Por quê? A prega vocal, ela é um feixe muscular. Então, como feixe muscular, ele sente todas as contrações do teu organismo. É como se o seu cérebro produzisse químicas que o teu organismo fizesse essa pressão, essa contrição. E fazendo a contrição, o músculo não consegue se movimentar. Ele precisa se relaxar. Ele precisa estar, totalmente tranquilo. Então, como é importante a tua mente estar assim, não bloqueada, sabe, por fatores externos. Eu tive um professor maravilhoso, que ele sempre dizia antes das nossas apresentações: imagine que você está no meio de uma horta com várias abóboras, cenouras, porque aí isso facilitava, né, a nossa performance vocal. A gente era trabalhado a não ficar nervosos, porque quando você está no palco, quando você está diante de olhares, é fácil você se segurar. Às vezes você tem um potencial gigante, mas por causa de um olhar, você se trava. Acaba com a sua performance vocal, acaba, entendeu? Então, assim, é importante você trabalhar o teu pensamento, a tua forma de pensar. Olha, como a pastora falou, e aquilo me marcou muito, para quem que você está fazendo? Aquilo me marcou demais quando a pastora falou isso na live, né? Na live que tivemos. Para quem você está fazendo? Né? E como que você está fazendo? Porque isso vai definir a sua forma de cantar. Então, assim, tenta entender que quanto mais calma você estiver, quanto mais relaxada você estiver, é importante você aplicar o relaxamento vocal para você dar condições ao teu músculo, porque assim, é emoção e músculo. A emoção impacta no físico, sim. Então, quando você relaxa, quando você descansa, quando você se tranquiliza, o teu músculo vai perceber, o teu cérebro vai criar
né, elaborar químicas, né, como a dopamina, como a endorfina, enfim, ele vai proporcionar esse alívio biológico que o próprio Deus fez. Esse recurso é de Deus. Então, deixe esse recurso se manifestar no seu corpo e quando você for projetar a sua voz, ela vai ser projetada da forma mais linda e mais maravilhosa que Deus te deu, que merece ser adorado por ela. Que bacana, estou muito feliz. Provavelmente a gente vai fazer, pensei que eu ia fazer 1 hora só, não sei, daqui a pouco o Instagram vai dar aí o tempo que a gente tem. E aí a gente vai entrar novamente, tá bom? Para o pessoal que está acompanhando a gente, porque eu quero dar bastante espaço para a querida Rejane, está sendo enriquecedor demais. Eu quero dar um alô para a querida Raquel Mello, ela entrou aqui. Gente, meu Deus, esse vozeirão, Raquel Mello. Lindona, que saudade, que saudade. Rejane, ela disse que são 2 vozes maravilhosas. A gente aprende com quem faz, né, Rejane? A gente aprende com quem faz, né? Vozeiraço desse. Quando eu crescer, eu canto assim também. E voz. Raquel, ó. Quando eu crescer, filha, eu canto assim também, entendeu? Raquel Mello, minha querida, beijo no coração. Um abraço, viu? Prazerzaço tê-la aqui com a gente. Então, assim, se fechar aqui o bloco, a gente vai para a segunda etapa, porque eu quero falar da parte emocional, mas eu já vou entrar aqui na parte emocional. Só que eu quero saber da Rejane se ela quer pontuar mais alguma coisa desse tema de hoje, que é a amidalite, para então nós participarmos juntas, porque eu quero dizer para vocês que eu tenho a honra também de ter como aluna a minha querida Rejane Santos, no Seminário Sarão da Alma Ferida. Depois ela vai fazer o merchan, ela vai falar um pouquinho do que está sendo o Seminário Sarão da Alma Ferida na vida dela, porque você, mulher que está assistindo, se você não fez a sua inscrição, precisa fazer. Mas eu vou deixar isso, que eu sou suspeito de falar, né? Porque eu sou, entendeu? Eu estou ministrando, então eu vou deixar para Rejane falar da experiência dela de estar participando do Seminário Sarão da Alma Ferida. Ela já me deu alguns detalhes, e a gente sabe que foi Deus que preparou tudo isso que vocês estão assistindo aqui hoje, gente. Tem em tudo tem o dedo dele, né, do Espírito Santo. Tanto na minha vida quanto na vida da Rejane. Eu costumo dizer que eu não sou pregadora, preletora, eu conto experiências, né? Eu compartilho experiências, porque assim eu fico mais à vontade, né? Eu compartilho experiências e tudo aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração, eu procuro compartilhar. E um dos projetos foi esse, né? Em novembro ele disse: eu quero você mais nas redes sociais, porque eu quero que você ministre a minha palavra nas suas redes sociais. E para a glória de Deus nasceu aí, está nascendo vários projetos, e um deles é o curso Sarando a Alma Ferida, que é online, que essa versão está sendo exclusiva para as mulheres, mas está sendo preparada aí para os casais. Ó, Rejane, se prepara, que vem aí para os casais, show de para a glória de Deus, né? E eu creio que você vai estar aí nesse projeto, vai ser muito bom o seu depoimento, vai ser de suma importância. Mas vamos lá, eu quero que você compartilhe aí só mais um pouquinho dessa parte técnica sobre a amidalite, alguma coisa que veio à sua mente, que não foi pontuado aí, a gente já entra na parte das causas, né, da parte psíquica e emocional, por gentileza. Uhum. Sim, uma coisa que eu queria aqui esclarecer é que, assim, nem toda dor de garganta representa inflamação nas amígdalas, tá? Eu não sei, alguém pode até compartilhar aqui, há momentos em que as glândulas que estão espalhadas em alguns pontos do nosso corpo, elas retêm líquidos, tá? E ao reter esse líquido, ela promove dor. Tá? Então, muitas vezes, como essas glândulas elas estão aqui bem assim abaixo da mandíbula, dá-se a entender, né, que pode ser a amígdala, mas nem sempre é a amígdala. Tá? Às vezes são gânglios, tá, vizinhos que podem reter líquidos. Nesse caso, existem algumas manobras, tá, que são feitas, manobras digitais que eu digo que são feitas com as mãos, tá? Então, vocês já devem ter ouvido falar sobre drenagem linfática, né? Isso. Então, a drenagem linfática é isso. É você fazer a remoção de líquido, tá? E você fazer com que o teu organismo venha reabsorver, tá? Então, quando há essa retenção no gânglio, existe sim uma dor que incomoda muito. Então, quando você mastiga, quando você decute, isso realmente traz incômodo.
Porém, há também uma observação que, mesmo que seja a glândula, é necessário ter uma visualização clínica. Por quê? Porque há também, pode haver a presença de linfoma. O que é linfoma? É um câncer. Às vezes pode se gerar uma elevação, aí você coloca a mão aqui, não, é só um gânglio que está retendo, mas às vezes não é. Por isso que, assim, tudo isso tem que ser muito bem analisado, observado, tá? Para que seja feito o prognóstico correto. Tá? Porque, assim, hoje a gente está vivendo um momento e a internet, ela facilita muito, tá, os processos de medicação. Muita gente tem sido seu próprio médico. Vai lá, tem uma dorzinha, vai lá na internet, vai ver o médico. Gente, mesmo que haja essa facilidade, mas é necessário ter um especialista pela supervisão. É importante, porque ele vai saber discernir, tá, esse aspecto de dor. Tá? Um outro ponto também, questão auditiva. Tá? O conduto auditivo fica justamente pertinho das amígdalas. É verdade. Então, quando há uma inflamação, como otite, né? Otite média, otite aguda, você vai sentir dor justamente nessa área. Então, assim, tudo isso é importante você ter uma observação clínica com o especialista para que ele possa discernir o processo. Senão você vai tomar um medicamento para a garganta e o problema não está na garganta. O problema está na tuba auditiva. Às vezes você vai tomar um remédio para o ouvido e o problema não é o ouvido, o problema é o gânglio, né? Que está justamente aqui, ó, abaixo da sua mandíbula. Tá? E pode ser também que não seja caso de retenção de líquido. Pode ser também um acúmulo, tá, de secreções e, por se durar muito tempo e foi identificado tardiamente, você vai perceber que não se trata de gânglio inflamado, mas sim de um câncer. Então, por isso que essa automedicação, ela é perigosa. Eu estou chamando a atenção porque, assim, eu recebo muitos casos assim, sabe, pastor? De problemas na garganta e quando eu vou observar, a pessoa se automedicou. A pessoa tomou medicamentos que não foram capazes de agir ali pontualmente naquele problema. E aí ela gera um outro problema, entende? Então, quando eu percebo, a fonoaudiologia ela não intervém cirurgicamente, mas a fonoaudiologia ela tem habilidades e ferramentas capazes, tá, de observar e encaminhar. Então, quando alguém chega no consultório, Regina, eu só estou com problema de garganta e tal, às vezes eu observo, pastor, aqui, é problema dentário, que a pessoa não tratou. Olha só. É interessante. Problemas dentários, porque existem inervações que são ramificadas. Então, aquilo que atinge esse nervo do dente pode também atingir algo na faringe, ou pode atingir algo no ouvido. Então, todas essas questões precisam ser observadas por um especialista. Não se pode se automedicar. Então, assim, eu te mostrei várias possibilidades de dores que estão situadas em regiões próximas na garganta. Ó, ouvido, dente, tá? Os gânglios que estão aqui, que também pode estar aqui, né? As famosas ínguas. Já ouviram falar da íngua? É isso. É a retenção desses gânglios, tá? Você pode ter em várias partes bem específicas do corpo. Então, assim, os gânglios aqui, elas podem ser confundidos com inflamações nas amígdalas, tá? E para que haja essa dissociação, é necessário não se automedicar, mas procurar, sim, um especialista clínico para observar a situação e tratar na causa. Bem? Que coisa boa! O pastor José está falando aí, ó, que o reino de Deus, a gente serve melhor o reino do Senhor adquirindo conhecimento, a gente erra menos. E no livro de José, pois é, né, pastor? Nós somos um problema sério, não. Porque papai deixou registrado na Bíblia, lá no livro do profeta José, o meu povo perece porque não quer ter conhecimento. E perece,
mentalmente falando, e aí emocionalmente falando, e o corpo sofre também. Né? Então, aí a gente tem que concordar, temos que concordar, inclusive, o meu carinho aí, a Ivânia, né, que ela falou, é verdade, ela concorda plenamente, né? Nós fizemos uma pergunta, ela que é uma psicóloga também, está aí acompanhando a nossa live. Um beijo, minha querida, parabéns aí também por estar interagindo. Você, se essa live está contribuindo para abrir a sua mente, está te ajudando, então comenta aí, está sendo bênção, está sendo ótimo. Faz aí a sua pergunta, viu? Que a gente vai anotando aqui. E se cair, a gente vai para o segundo bloco. O assunto, de fato, é abrangente. E foi isso que o Senhor me pediu para fazer, né? Então, nós estamos vivendo um tempo bem complicado, em que as doenças psicossomáticas, e aí a gente vai ter que entrar no assunto, porque a amígdala, né? Ei, agora vai entrar eu. Ô, Regiane, pode entrar eu agora? Deve, Gente, que bacana. deve. Bacana, tô aprendendo muito contigo. Que bacana, que bacana. Nós precisamos nos conhecer, né? Precisamos nos conhecer. Mas antes, eu queria que você... Gente, ela é minha aluna, tá? Eu tenho a honra de tê-la como minha aluna, tá? No seminário Sarando uma Ferida, como eu falei anteriormente, tudo foi feito pelo Senhor, tudo alinhado por Ele. Mas você viu na apostila as partes do corpo físico que as doenças psicossomáticas afetam? Por isso que me veio em mente fazer esse tema amidalite. Porque quando eu olhei, quando me veio a questão do tempo, que eu fui para a figura, você lembra? Eu não sei se está aí perto de você, mas está aqui, ó, amígdalas e adenoides. São dados científicos, tá, queridos? Todas as minhas lives, elas são norteadas principalmente, a palavra é a base. E a gente traz os dados científicos, e hoje está aqui a nossa querida fonoaudióloga. E naquela figura que está na sua apostila, Rejane, está lá as partes do corpo físico que as doenças psicossomáticas afetam, tá? Então tá lá, amígdalas e adenoides. Você tá falando, eu tô aqui na figura. Falei, meu Deus, tá? Nódulo, sistema linfático, ó, tá? As doenças psicossomáticas afetam sistema linfático, o timo, ó, nódulos linfáticos, o baço, você foi falando aí da íngua, né? O baço, apêndice, nódulos linfáticos, vasos linfáticos, medula óssea. Isso. Olha aí, queridos, agora vai entrar eu aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês de forma linda. A serva do Senhor colocou aí a parte fisiológica. Mas precisamos colocar e concordar com o que a psicóloga pontuou, né? 100% dos distúrbios no nosso organismo, nós somos culpados. É verdade. E ela pontua que é responsabilidade nossa. Ou seja, eu sei que eu não devo, não é que você não vai tomar nunca. Tem gente que cortou de vez o refrigerante, tá? Mas é a questão da falta de domínio próprio. E aí a gente vai para a palavra. A palavra é tudo, gente. A palavra é tudo, é tudo. E o que causa, né, a amidalite? Qual é a causa da amidalite? Tá? Tá aqui, ó. A causa da amidalite é emoções reprimidas. Tá? Criatividade sufocada. Isso aconteceu comigo, né? Eu tive amidalite, então o que eu pensava me reprimia. Você não presta para nada, você é negra, não tem beleza, não tem aparência. Eu alimentei isso e gerou amidalite. Isso é fato. Tá? As emoções reprimidas, eu guardava aquilo ali, ficava com medo de olhar as pessoas nos olhos, né? Então, quando eu pensava em algo, por exemplo, tá aqui, tá feito aí a semana Bem-Estar e Saúde, veio a ideia. Lá atrás, quando me via alguma ideia, eu já ficava, não, o que as pessoas vão achar? O que as pessoas vão pensar? Então, isso te sufoca. Você tem uma ideia, vocês que estão nos assistindo são pessoas talentosas, todos são. Todo ser humano é dotado de talento, de potencial, mas se o pensamento que você alimentar for, vão rir de mim, vão me criticar, vão dizer que nada, né? É aquela questão de se apresentar 28 segundos restantes, tá? Gente, então não sai daí, que a gente vai fechar e vamos voltar novamente, que agora entra a parte, tá? Emocional, parte psicológica, o porquê das doenças, tá? Que nós geramos no nosso corpo, e aí a gente volta nessa segunda etapa
da live Bem-Estar e Saúde. Já já a gente está de volta, tá bom? Não sai daí não.